Olá, Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. Quero começar esse programa mostrando para você que para a sua vida tem jeito. Nesta quarta-feira, inclusive, nós vamos estar realizando um estudo que fala sobre a armadura de Deus. Estudo esse que tem como objetivo te preparar. Muitas são as pessoas que têm tantos conhecimentos a respeito do reino do mundo, mas poucas são as pessoas que têm de fato entendimento acerca do reino dos céus. E o Senhor Jesus disse em sua palavra que o reino dos céus está próximo. Quanto tempo faz que ele falou isso, hein? Milhares de anos, não é verdade? Só que cada dia que passa, de fato, estamos mais próximos do reino dos céus. Quantas pessoas que já ouviram isso e já não estão mais no nosso meio? Quantas pessoas que para ela Jesus já voltou? Porque aqueles que se foram, para eles, o mundo acabou. E o mundo também pode acabar para você que decide entregar a vida para Jesus e já viver esses momentos com Deus. Tão somente basta você tomar uma decisão, e decisão essa que vai te aproximar de Deus. Nem tudo que você faz no mundo é pecado. Sim, mas também quantas são as escolhas que você fez errada, baseado em sentimento, ou até mesmo sem pensar, e isso resultou em danos material, danos sentimental na sua vida. Hoje, de repente, você está triste porque o seu casamento acabou. Hoje você está triste porque está longe da família, dos filhos. Não importa a situação que você está nesse momento. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Você que está caído, você que me acompanha nesse momento, e você já acorda de manhã com um copo de bebida. Você que aí, olha para o lado aí da sua cama. Tá vendo aí do lado? Essa droga que está aí? Então, você está usando essa droga. Você quer parar com tudo isso? Você não tem forças? Então nós vamos orar por você no final desse programa. Mas também eu quero fazer esse convite para que você venha nessa quarta-feira estar conosco em uma das nossas reuniões. Os horários, pode anotar, por favor. Estão aparecendo aí no rodapé do seu vídeo. Anote aí um desses horários. Marque, eu vou estar nessa reunião. Nós teremos vários pastores, estaremos às 10 da manhã nessa quarta-feira, às 3 da tarde voltaremos às 19h30. Pela manhã, o pastor José vai estar com vocês e também ao meio-dia e às 18 horas, o pastor Antônio. Nós vamos estar orando por você, mas também determinando que essa força que você tanto precisa venha se manifestar na sua vida. Como se manifestou na vida do sargento Neumar. Essa semana, inclusive, nós vamos ter a consagração e uma homenagem especial aos heróis da cidade. Todas as corporações, as unidades de segurança, você que é bombeiro, policial militar, civil, penal, você que é segurança, que é vigilante, nós estaremos orando em seu favor e consagrando a sua vida no altar de Deus. Nesse domingo, dia 23 de agosto, o Dia do Soldado, estaremos realizando uma homenagem especial ali dentro de uma reunião em seu favor. Vamos conhecer a história do Sargento Neumar e já voltamos. Eu chego em São Paulo, vindo do Piauí, em 1971. Em 1986, eu presto concurso para a Polícia Militar com a perspectiva de uma carreira, de um sonho, de onde eu posso construir uma família, um salário digno, diferente do que estava passando no momento o país. Então, dali eu começo minha carreira
na Polícia Militar, presto o concurso, me ingresso ali em seguida e faço um curso de formação, vou para a rua, começo a trabalhar. Eu ganhava um salário bacana, né? A gente quer dar para os filhos o melhor, quer ter uma vida de qualidade, mas a gente vê que a gente não consegue dar essa vida de qualidade para os filhos. A gente não consegue, a gente quer dar o mínimo, e começa a fazer dívida. Hoje é o cartão de crédito, que a gente paga o mínimo, amanhã é o cheque especial, que a gente fica no cheque especial, aí o condomínio do apartamento que atrasa. Então, são essas coisas aí que a gente vai para a rua preocupado, vai com toda essa carga já sai de casa com toda essa carga de preocupação, de coisas que a gente precisa resolver, e a gente tem que ir para a rua, tem que trabalhar, tem que dar atenção para a população que a gente serve. E todo dia que a gente sai para a rua, praticamente a gente não tem uma certeza que vamos retornar vivo para casa. Teve um dia que eu fui atender uma ocorrência de assalto a banco, e aquele dia realmente a gente precisou entrar, fazer uma busca mais pessoal dentro da agência, e deparamos com o meliante saindo com envelopes de dentro do banco, onde houve troca de tiro. Colocou a farda, pesa muito, porque a gente tem família, a gente tem esposa, tem filhos. Minha esposa, ela falava, olha, cuidado, cuidado. A gente vê todo dia colegas se envolvem em acidente, às vezes numa ocorrência que ele vai atender, ele é obrigado, ele troca tiros. Eu vi colegas no decorrer da caminhada se acidentando, coisas graves, outros morrendo em decorrência da profissão. Quem matou o Tarso e por quê? Essa foi a pergunta feita pelos familiares no Instituto Médico Legal, para onde o corpo do policial penal foi levado. Então a tia, que ela ora por mim, ela fala, eu oro por você todos os dias. E a gente via, né? A gente via que quantas ocorrências que a gente foi atender, não só a ocorrência, mas o dia a dia nosso, os livramentos que Deus deu para nós. Quantos livramentos. Toda vez que eu lembro dos livramentos que eu tive, eu olho para o céu e agradeço a Deus, porque se não fosse esse livramento, poderia estar acidentado, inválido hoje, ou morto, ou ter morrido. Não poderia nem estar aqui contando essa história. E realmente eu pude ver esse aprendizado na minha vida, na minha própria vida, porque todo o meu tempo na polícia eu me senti protegido por Deus, até eu chegar a me converter. Eu conheci a Igreja Universal e aprendi também como orar, e orar não só pela minha família de sangue, mas orar pela família policial militar. Olha, esse Deus que eu conheci, ele não só guardou, me livrou, mas me ensinou eu agir, né, pagar as dívidas, sair daquele monte de dívida que eu tinha. Eu tinha saído do cheque especial, saído do cartão de crédito. Então, tudo isso, com o decorrer do tempo, foi acontecendo coisas na minha vida, Deus foi dando direção e tudo isso foi resolvido. Hoje, nossos 3 filhos são formados, 2 filhos e uma filha. Não tem coisa mais gostosa do que você ir para casa e seus filhos te amar. Seus filhos te amar, tua esposa te amar, teu lar ser um lar abençoado, né? A gente costuma falar que quando o lar é abençoado é um pedacinho do céu. E o principal de tudo isso é você receber o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo
E a partir desse momento, quando você recebe o Espírito Santo, você vira outra pessoa, você se transforma, porque você muda o seu jeito de agir. Hoje eu sou aposentado da Polícia Militar, sou 3º sargento, e eu costumo falar que Deus usou minha vida hoje, usou e usa a minha vida justamente para levar essa mensagem através da Igreja Universal, do grupo UFP, para outros colegas, para outros policiais militares. A gente vai ali numa companhia, vai no batalhão, vai num CPA, levar essa mensagem, a palavra de Deus. A gente lida com tantas pessoas no dia a dia e a gente tem sempre uma palavra através do Espírito Santo para dar para as pessoas. Deus dá sabedoria para a gente educar nossos filhos, para a gente educar nossa vida financeira. Deus transforma a nossa vida. Tá vendo, meu amigo? O senhor que é policial, você que todos os dias, quando sai de casa, ora, trabalha em uma profissão de risco, enfrenta traumas, problemas psicológicos, você também precisa de ajuda. Por detrás dessa armadura que você usa, desse colete, existe um ser humano. Você tem sentimentos, você tem falhas. Você é pai, você é marido, você tem uma família e você precisa muito de oração. Nós, em todas as igrejas universal, nesse domingo, estaremos homenageando a todos. Aqui nessa imagem que você vê, é um convite especial que eu estendo a todas as autoridades, delegados, sargentos, você que faz parte do Exército. Vamos orar por você e por toda a sua família. Se possível, venha com a sua farda. A farda essa que com orgulho você tem se vestido. Você se preparou tanto, você lutou tanto para realizar esse sonho, mas hoje você enfrenta dificuldades com isso. O sargento Neumar, ele venceu e você também será o próximo a vencer. Vamos então a um convite especial? Há um vídeo que fala sobre isso, já voltamos. Diariamente, eles vestem a farda, usam distintivos, enfrentam o perigo, tomam decisões difíceis e carregam responsabilidades que poucos conseguem imaginar. São homens e mulheres que dedicam a própria vida para proteger a sociedade, mas que, muitas vezes, também enfrentam suas próprias batalhas. Na família, nas emoções e também na profissão. Quem protege também precisa ser protegido. A verdadeira força não está apenas em permanecer de pé, mas também em reconhecer que cuidar da própria mente é essencial para continuar cuidando de vidas. Por isso, a Igreja Universal do Reino de Deus, por meio da Capelania UFP, realizará um evento de homenagem valorativa aos heróis integrantes das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública, instituições de justiça e seus familiares. Um momento de acolhimento, fortalecimento interior e valorização daqueles que diariamente carregam a missão de servir a sociedade. Domingo 23 de agosto, às 9h30 da manhã no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal no Brasil. Porque quem nos protege também precisa de proteção espiritual e deve ser valorizado. E nós vamos estar, em especial, às 19h30 e em todos os horários nesta quarta-feira, tá certo? Nós vamos orar em seu favor agora. Prepare o seu copo com água. Você que me acompanha do presídio, de um hospital, aí da sua casa. Você que está nos acompanhando através da cidade de Umuarama. Nós temos aí também a Igreja Universal.
Nós temos a Igreja Universal aqui em Guarapuava, mas também em várias cidades em todo o estado do Paraná, no Brasil e no mundo. São aproximadamente 140 países. Você pode, através desse endereço aqui, localizar a Universal mais próxima da sua casa. Vamos acompanhar nesse momento o testemunho de uma pessoa que foi vítima de uma notícia falsa. E logo após esse testemunho, essa fake news, voltaremos orando em seu favor. Meu nome é Kátia Casco Yoshida, eu tenho 44 anos, sou formada em Educação Física, tenho 2 especializações em pós-graduação e atualmente eu trabalho como corretora de imóveis. Eu tinha muito preconceito em relação à Igreja Universal. Acompanhando os noticiários, eu me lembro que eu vi um evento que o Bispo Macedo fez no Maracanã, onde tinham sacos pretos e diziam que ali era um dinheiro que ele havia arrecadado dos fiéis. Também teve, na minha adolescência, a prisão do Bispo Macedo. E eu era muito ativa na igreja que eu frequentava, embora tinha muitas tradições e muita religiosidade. E lá todas as pessoas comemoraram, dizendo que bom que ele havia sido preso, porque ele não ia mais extorquir as pessoas, não ia mais tirar o que as pessoas tinham. E assim eu cresci. Eu fazia parte de movimentos, alfabetizações, das crismas, tudo que acontecia dentro da comunidade, eu participava muito. Aí um dia eu peguei a Bíblia, porque eu comecei a questionar Deus. Eu falava, mas Deus, eu venho todos os domingos aqui, participo, e eu só vejo esse jornalzinho, é só esse jornalzinho que eles me entregam já com tudo. E ali eu comecei a entender um pouco mais que a palavra de Deus não era só aquilo que chegava às minhas mãos aos domingos. E aí eu decidi que eu tinha que ir para uma igreja evangélica, porque a igreja evangélica, ela realmente ia pregar a palavra de Deus, e é o que eu queria realmente, que eu estava com muita sede. Só que jamais eu poderia ir para a Igreja Universal, nunca. E eu comecei de denominação em denominação, conhecer diversas igrejas. E ali, em uma das igrejas que eu me lembro que eu fui, dentre várias, tinha um ex-pastor que era da Igreja Universal e ele falava muito mal da igreja. E eu simplesmente acreditava. Eu nunca fui tirar prova, nunca fui entender por quê. Então eu também reproduzia isso. Eu lembro que uma vez eu fui falar com uma prima minha, eu comentando, falando mal da Igreja Universal, e ela me chamou a minha atenção. Ela falou assim, Kátia, você sabe o que a Igreja Universal faz para as pessoas? Você sabe que eles vão aos presídios, que eles levam alimentos debaixo das pontes, e além disso eles levam a palavra de Deus? Você faz isso? A sua igreja faz isso? Foi como se eu tivesse levado um tapa na cara, só que eu continuava com muito preconceito da igreja. Eu não sei, parece que algo me impedia de chegar ao altar, parece que algo me impedia. Mas, assim, a minha vida dentro da igreja era uma vida comum, eu não tinha frutos, eu não via diferença, eu era depressiva, eu tinha terror noturno, às vezes eu acordava à noite gritando, com alguém me sufocando. Até eu passei por alguns processos, assim, que meu pai era alcoólatra, eu saí de casa, deixei a minha família e morei num pensionato com 33 mulheres. Conheci meu esposo na igreja também, dentro da igreja. Casamos tudo corretamente, tudo certinho. E aí descobri que meu marido tinha emprestado o nome para o irmão, para a família, e que ele estava com dívidas trabalhistas, dívidas cíveis. O nosso carro ficou com bloqueio judicial. Eu grávida, eu só chorava. Eu não tinha forças para mais nada. Na minha cabeça era fase. Ah, isso vai passar. É prova em cima de prova. Só que as provas eram provas que cada vez me deixavam mais para baixo. Então era um buraco que cada vez você ia se descendo mais. As coisas não aconteciam. E eu trabalhava das 7 da manhã às 22 horas, com a minha formação de educação física. Na época da minha especialização, eu conheci uma moça bem-sucedida, bem resolvida, emocionalmente, financeiramente. Realmente ela exalava paz. E a gente conversando sobre questão de fé, ela comentou comigo que ela era da Igreja Universal. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, como pode essa menina tão inteligente, tão culta, vai nessa igreja? E ela na época me fez um convite, estava para inaugurar o Templo de Salomão. E eu falei, muito obrigada,
Eu agradeço. Imagina, nunca eu ia pisar nessa igreja. E em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos embaraços na minha vida, eu acabei até mudando de área. E eu fiquei 8 meses trabalhando com vendas e eu não vendi nada. Não fiz nenhuma venda. Aí foi uma outra fase da minha vida que eu comecei a acordar um pouco. Falar, peraí, alguma coisa está errada. Eu acho que eu tenho Espírito Santo, eu acho que eu sirvo a Deus. Mas eu era cheia de mágoas, eu era uma pessoa fracassada, mesmo formada, eu não acreditava em mim, eu era cheia de medos, cheia de dúvidas, mas no fundo, eu sabia que eu tinha mais, eu poderia muito mais, porque a palavra de Deus me dizia, e eu já tinha lido isso, mas eu não sabia como. É como se a palavra estivesse ali e eu não tivesse alcance aquelas coisas que eram escritas ali. E aí uma amiga me convidou para vir para a Igreja Universal. E foi muito difícil, foi muito relutante. Eu tive que me despedir de tudo que eu pensava, de tudo que eu achava, de tudo que eu acreditava. Foi muito difícil. E eu vim para a Universal como a última porta. Quando eu cheguei aqui na Igreja Universal, eu já pensei, contra fatos não tem argumentos. Porque eu vi pessoas felizes, alegres, sem religiosidade, sem aquele espírito de religiosidade. Tem uma palavra muito forte que quando eu cheguei na Universal, primeiro dia que me impactou muito, foi em Romanos 12. Não vos conformeis com este presente século, mas renovais a vossa mentalidade, porque para experimentar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aquilo ali entrou dentro de mim de uma tal maneira que eu falei, meu Deus, eu tenho me conformado com migalhas, eu tenho me conformado com o que a vida tem me dado. E eu não estou experimentando a tua vontade. Aqui fala que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Isso não tem se cumprido na minha vida. Aquilo que eu estava buscando, de igreja em igreja, altar em altar, aqui na Igreja Universal encaixou. Eu corri aqui para o templo e eu me batizei na mesma hora. Eu falei, o que eu preciso fazer? Eu preciso perdoar? Eu vou perdoar. Eu cheguei nos familiares do meu esposo, um a um, e eu pedi perdão por uma coisa que eu não tinha feito, mas eu tinha certeza que eu tinha que fazer isso, porque o Espírito Santo tinha falado comigo. E eles me perdoaram, e a partir dali, a minha vida andou. Os terrores noturnos que eu tinha, eu já não tinha mais. Os medos que eu tinha, eu já não tinha mais. As dúvidas que eu tinha já não existiam mais. As fraquezas já não existiam mais. Meu esposo viu a diferença na minha vida. E ele falou, o que está acontecendo? Você está tão diferente, você está mais calma. Onde você está indo? Eu falei, eu estou indo na Igreja Universal. E fiz o convite. Aí ele falou, eu vou com você. E aí meu esposo veio, depois de 6 meses que eu já estava aqui na igreja, já tinha passado pela libertação. Depois de um tempo, eu entendi a priorizar o Espírito Santo, que eu tinha que priorizar o Espírito Santo, porque eu tinha o espírito do engano. Eu achava que eu tinha o Espírito Santo, mas não era o Espírito Santo, era o espírito de religiosidade. E os pastores iam orientando nas reuniões como fazer, com os jejuns, com tudo que tinha que ser feito. Eu segui, fiz, comecei a priorizar a Deus em primeiro lugar. E aí um dia eu subi no altar, nunca me esqueço. Foi uma voz tão forte, tão certeira, que falou assim, filha, eu sou contigo. A partir de hoje a sua vida muda. Eu desci do altar e falei para minha esposa assim, Hilton, a partir de hoje a nossa vida vai ser diferente. Deus vai fazer novas todas as coisas. Eu sabia que eu já tinha mudado, que já tinha acontecido a mudança dentro de mim. Aí eu já tinha força, eu já sabia com certeza o Deus que eu sirvo. Eu tinha já uma intrepidez dentro de mim. Eu entendi o que é corpo, alma e espírito. Eu entendi o que é Espírito Santo. E o mais importante, eu não conhecia a minha identidade. Eu era muito emotiva, eu vivia uma fé muito emotiva. Eu não tinha a minha identidade firme. Eu entendi que eu fui criada à imagem e à semelhança de Deus. E eu me sinto tão amada, eu me sinto às vezes até como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que em todo tempo dá o fruto. E aí eu comecei a dar frutos. Hoje a minha vida é um pedacinho do céu. Nós vivemos em paz, tenho harmonia, a minha família, o meu pai que era alcoólatra, hoje ele não bebe mais.
tenho uma família restaurada, nós já quitamos todas as nossas dívidas, hoje nós temos o nome limpo, hoje eu tenho o meu próprio negócio, eu trabalho por conta. Hoje, onde eu piso a planta dos meus pés, eu falo do amor de Deus, eu falo da grandeza dele, eu falo da salvação, eu falo do reino dele que nos aguarda. Eu tenho maior prazer, maior alegria em distribuir o que eu recebi aqui de graça. Eu vejo que tem muita gente com preconceito ainda contra a Igreja Universal. Mas eu falo, eu sou um testemunho vivo de como eu cheguei na Igreja Universal e como a minha vida está hoje. Hoje eu só tenho gratidão por esse altar. Eu louvo a Deus pela vida do Bispo Macedo, que até então, antes atrás, nós nem sabíamos a viver a palavra de Deus. Nós não tínhamos noção do mundo espiritual. As pessoas, quando eu falo, eu sou da Universal, as pessoas olham e falam, você é da Universal? Como assim? Você? Mas, sinceramente, hoje eu só me importo com o que o Senhor pensa sobre mim e não o que as pessoas pensam. A opinião dele é que vale para mim hoje. A palavra dele é o que vale. E hoje o que eu posso dizer para você que está me assistindo, faz um desafio, vem para a Igreja Universal, vem para esse altar, se entrega, coloca a sua vida, mas não é financeira, não é monetária, não é o que as pessoas falam aí fora, é o seu eu. E eu duvido, eu duvido que o Senhor não vai te transformar, que o Senhor não vai te fazer uma nova criatura. Tá aí, se você também foi vítima de uma fake news, não aceite esse engano mais para a sua vida. Pastor Antônio, o senhor vai realizar a oração hoje em favor de todas as famílias. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus em seu favor. Prepare o seu copo com água e vamos juntos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez, meu Pai, essa pessoa se preparou para receber esta oração, porque ela tem visto, meu Pai, como ela tem se sentido, meu Pai, quando ela participa desta oração. Eu peço a Ti, Senhor, visita a cada pessoa, aonde chega a minha voz, aonde chega esta oração, que ali também chegue o alívio, meu Pai, para esta pessoa que se encontra com a alma aflita, desesperada. Senhor, arranca essa dor, meu Pai, que o remédio, que o tratamento não consegue tirar. Tira, meu Pai, da cabeça dessa pessoa esses pensamentos de morte, que talvez essa pessoa tenha ouvido vozes que se ela morrer, acabou o sofrimento. Não, Senhor. O Senhor quer que ela tenha vida e uma vida feliz. Então eu peço a Ti, meu Pai, por todos os viciados, doentes, desempregados e pessoas que se encontram desesperadas, que chegue até essa pessoa o alívio, que chegue até essa pessoa, meu Deus, o refrigério que somente o Senhor pode dar. Mais uma vez, meu Pai, eu peço, consagra esta água que essa pessoa sempre prepara, que seja esta água para ela e para todos os que beberem o santo remédio do Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos vocês abençoados e os que creem, digam amém. Amém. Beba dessa água, Senhor, Senhora, dê para o seu familiar e com certeza Deus vai abençoar. Não fique limitado somente à oração que você ouve aqui pela TV. Faça de tudo para participar de uma reunião. Esteja presente aqui na nossa Igreja Universal de Guarapuava, localizada aqui na Carlos Chagas, 3.536, ou numa Universal mais próxima de você.